videoaula sobre ideologias do século XIX. O objetivo desse trabalho é esclarecer os principais pontos de duas ideologias presentes no século XIX, o anarquismo e o catolicismo social. O anarquismo significa ausência de Estado e defesa da liberdade. Para Hobbes e Locke, Estado significava ordem, então, consequentemente, o anarquismo significaria caos. E a interpretação desses dois teóricos que resultou nessa ideia pejorativa de que o anarquismo é uma coisa ruim, é sinônimo de desordem. Os anarquistas consideravam a democracia representativa uma grande ilusão, porque, segundo eles, ela gera desigualdade, uma vez que os representantes se sentiriam superiores e trabalhariam apenas para o próprio bem. E ela gera também passividade, porque as pessoas que votam normalmente não acompanham os políticos que elas escolheram, e isso gera imobilidade social. Em vez da democracia representativa, os anarquistas defendiam a democracia direta. Ela funciona através da predominância do poder local através das associações. Nessas associações, o poder seria coletivo e rotativo. Então, uma função não seria personalizada, e isso geraria respeito e vivência por parte das outras pessoas que participam das associações. O problema da democracia representativa era das pessoas decidirem pelas outras. Isso não acontece na democracia direta. Uma frase que representa a ideologia anarquista é nem pátria, nem patrão. Nessa frase, pátria significaria nação, e para os anarquistas, nação é um instrumento de dominação inventado pela burguesia. Eles acreditavam que as pessoas devem se unir pelos valores e não pelos rótulos de nação. Por exemplo, um proletário francês, ele seria adversário do proletário inglês. Só que, tecnicamente, ambos pertencem à mesma classe, por isso eles deveriam se unir. Patrão recusaria a propriedade privada, porque, segundo os anarquistas, ela seria perpetuadora da desigualdade social. Igreja, Estado e vínculos de herança sufocariam a liberdade. Tudo isso significaria a palavra patrão. Essa ideia quebra, portanto, a ideologia capitalista, defendendo uma propriedade coletiva e a solidariedade internacional. Os anarquistas defendiam a ideia do amor livre. Segundo essa ideia, o conceito de família seria outro. Ele seria pautado apenas em relações de afetividade e não em contratos e heranças. Segundo os anarquistas, as pessoas se casavam perante o Estado, se casavam perante a igreja, a herança era sempre perante o Estado, e isso sufocaria a liberdade e, na verdade, família teria que ser constituída apenas de relações afetivas, sem nenhum contrato. Existem basicamente dois tipos de anarquismo. Ambos são considerados revolucionários, mas existe uma diferença entre eles. O chamado revolucionário, ele aceita a violência como meio de colapso do Estado, por exemplo, ataques terroristas, tudo para acabar com a funcionalidade e a segurança que o Estado passaria para a população. Os seus principais representantes seriam Bakunin e Malatesta. O outro tipo de anarquismo é o pacifista. Ele não reconheceria as autoridades, não pagaria impostos, e isso levaria à falência do Estado. É uma maneira menos violenta de incluir o anarquismo na sociedade. Para ambos é necessária adesão para eles funcionarem. O representante pacifista seria Kropotkin. Além disso, existe outro anarquista famoso chamado Proudhon, e a sua principal ideia é de que a propriedade privada é um roubo. A outra ideologia presente no século XIX foi o catolicismo social, e teve sua origem na questão operária, que o proletariado da época não via a igreja como uma instituição pública assim, muito presente nos bairros proletariados, e sim como uma forma de dominação e alienação da burguesia, visto porque alguns padres eram pertencentes à classe burguesa e estavam distantes da realidade operária da época. Diante disso, a instituição da igreja não poderia ficar indiferente a essa reclamação dos operários. O Papa Leão XIII convocou um concílio e discutiu a nova realidade social e ideológica resultante da Revolução Industrial. Diante disso, os representantes da igreja nesse concílio elaboraram a encíclica Rerum Novarum, apresentando o posicionamento da Igreja Católica frente à questão operária e ao crescimento do socialismo científico. Isso deu origem ao catolicismo social, a ideologia presente no século XIX. E nessa encíclica elaborada pela Igreja,
os representantes da igreja criticavam o socialismo científico, recusando a luta de classes provocada por essa ideologia e defendendo o corporativismo. Por outro lado, criticava o capitalismo, defendendo sua humanização como forma de gerar justiça social. A crítica feita na encíclica sobre o socialismo científico se traduz nessa frase: todos somos criaturas de Deus, somos diferentes, mas naturais e complementares. Burgueses e proletários são interdependentes, a sociedade é como um organismo. A crítica feita ao capitalismo e defesa de sua humanização na encíclica é que o capitalismo não é o problema, e sim o capitalismo selvagem. Logo, a igreja defendia o corporativismo como um corpo humano, que todos os órgãos assumem funções distintas, porém são complementares, e assim deveria ser a sociedade. As pessoas assumiriam funções distintas, porém que seriam complementares e harmônicas. E as leis defendia reforma em leis trabalhistas, resgatando a família cristã, defendendo a permanência do capitalismo com algumas reformas, como a redução de jornadas de trabalho, descanso semanal e combate ao trabalho feminino e infantil. Mediante a reivindicação popular mediante a reivindicação popular de que a igreja não estava presente junto à massa popular, a encíclica defende a criação de orfanatos e escolas cristãs, a construção de igrejas em bairros proletários e a formação de sindicatos e partidos baseados na doutrina cristã. Dessa forma, a igreja atuaria junto à massa popular e ao movimento operário e ampliaria sua presença na sociedade, através da defesa do descanso semanal também, aos domingos, possibilitando a ida dos proletários à igreja. Chegamos ao fim da nossa videoaula sobre ideologias do século XIX, espero que vocês tenham gostado e boa prova!